Olá pessoal, bem-vindos à Academia Hopper. Hoje nós vamos falar sobre arquivos em Python. Fica até o final do vídeo para você aprender como utilizar arquivos para guardar uma lista de contatos no formato mais utilizado na internet. Vamos lá? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer para conseguir trabalhar com arquivos em Python é obter uma referência para o arquivo, e para isso a gente usa a função open. Então eu vou criar uma variável aqui, eu vou chamar a função open, passando o nome do arquivo, teste.txt, e o modo, que no caso a gente vai usar o modo W, já eu explico como é que funciona esses modos. Então nesse momento, a variável f contém a referência para esse arquivo, e aí agora a gente consegue escrever nele. Então eu vou escrever o texto 1, por exemplo, tá? E da mesma forma como quando a gente trabalha com arquivos Word ou Excel, a última coisa que a gente tem que fazer é fechar o arquivo. Então, existe uma outra função que se chama close. Porque se você não fechar esse arquivo, essa referência para esse arquivo vai ficar aberta. Então, o Windows vai entender que aquele arquivo está alocado para esse sistema e não vai deixar mais ninguém, mais nenhum outro programa do computador mexer naquele arquivo. Por quê? Porque ele está aberto e alocado para pessoa X. Então é muito importante fazer esse close no final. Então se a gente rodar aqui agora, a gente vai ver que foi criado um arquivo teste aqui, e se eu abrir, ele tem o texto que eu escrevi. Bom, agora que a gente conseguiu escrever no arquivo, vamos ler então. E aí, para fazer isso, a gente usa a função open também, só que ao invés de usar o W, que é o modo de escrita, a gente usa o R, que é o modo de leitura, tá? Então, o que a gente precisa fazer agora é, a variável f continua sendo uma referência para o arquivo, só que ela é uma referência de leitura. Então, agora é possível fazer a operação read. E o que a gente vai fazer aqui é fazer um print do resultado dessa operação. Tá? E aí a gente dá o close no final. Vamos ver o que acontece? A ideia é que o conteúdo do arquivo teste.txt seja lido e impresso na tela aqui do outro lado. Legal, funcionou. Antes da gente aprender um pouco mais sobre os diferentes modos, eu gostaria de explicar para vocês um conceito muito importante, que é o conceito de contexto do Python. Como eu falei, se a gente não fizer esse close aqui, a gente corre o risco de manter esse arquivo alocado pelo sistema operacional e nenhum outro programa do computador vai conseguir acessar aquele arquivo. Então, para facilitar essa operação, o Python ele tem um conceito que se chama contexto. Então, você cria um contexto, você abre o arquivo que você precisa trabalhar dentro daquele contexto e o Python se encarrega de fechar o arquivo para você no final, quando o contexto acabar. Então, vamos ver como é que fica isso daqui. Ao invés da gente fazer open, aqui a gente coloca o with, que significa estou começando a abrir um contexto, e é um contexto com o OpenR. Aí a gente coloca SF, então eu estou falando o quê? Ó, o meu contexto vai ter essa operação, por favor, guarde o resultado dessa operação na minha variável f. Então, aqui dentro desse contexto, o f vai valer igual à nossa variável que a gente tinha feito anteriormente. E aí a gente pode fazer um read dentro do contexto, e a gente não precisa mais fazer esse close. Por quê? Porque o Python vai se encarregar de fazer o close automático assim que o contexto acabar. Isso significa o quê? Que a gente pode fazer outras operações aqui, tá? Sem problema nenhum, só que na hora que acabar as operações que a gente tem para fazer, o Python vai fechar o arquivo. Então eu vou rodar isso daqui para a gente ver como é que funciona. Legal, funcionou igualzinho. É a mesma coisa para o modo write, tá bom? Então, para mostrar aqui como é que isso funciona, se eu tentar fazer um read depois que o meu contexto fechou, olha só o que acontece. Deu um erro falando que a operação não pode ser feita num arquivo fechado. Então, ele se encarregou de fechar para a gente, como eu tinha comentado. Legal? Vamos explorar um pouquinho melhor, então, os modos. E eu queria mostrar para vocês primeiro o modo W. Se a gente escrever aqui no arquivo, primeiro, então f.write, a gente escreve o texto 1, e depois a gente faz a mesma coisa e escreve texto 2.
tá? E aí a gente vai ver o resultado disso no arquivo. Então, se eu abrir o arquivo aqui, olha só, ele só tem o texto 2. Por que que aconteceu isso? Porque toda vez que a gente usa o modo write, que é o modo W, ele cria o arquivo se o arquivo não existe, ou se o arquivo existe, ele apaga todo o conteúdo do arquivo e começa do zero, tá? Então essa é a forma que a gente tem para sobrescrever um arquivo que já existe no nosso disco. Como a gente faz se a gente quiser abrir o arquivo, escrever alguma coisa, depois abrir novamente e escrever mais um pedaço? Aí a gente tem que usar o outro modo, que é o modo append. Eu vou escrever aqui, ó. O modo W que a gente usou até agora é o modo write, e o que a gente vai usar agora é o modo append. Append é você colocar alguma coisa no final, você escrever no final do arquivo. Então a gente vai usar o modo append, que representa o A, tá bom? Então isso daqui vai fazer com que eu abra o arquivo primeiro, apague tudo que tem lá dentro, vou escrever o texto 1 lá dentro, depois eu vou abrir ele no modo append e vou escrever o texto 2. Vamos executar aqui para ver como é que ficou. E aí a gente vê que tem o texto 1 e o texto 2 grudados, né? Por quê? Porque quando você abre o arquivo no modo append, o que ele faz é colocar o cursor do arquivo exatamente depois do último caractere que tinha no arquivo. Então o último caractere era do texto 1 e aí ele colocou o texto 2 aqui logo depois. Se a gente quiser colocar uma quebra de linha, por exemplo, a gente tem que usar esse comando aqui, que é o /n, tá? Esse /n, ele representa uma linha nova no arquivo. Então, a gente executando isso novamente, o resultado agora vai ser que a gente tem o texto 1 e o texto 2 logo abaixo, tá? Porque a gente usou o /n. Uma outra opção é o modo R+, que ele representa leitura e escrita. E a diferença dele é que ele abre o arquivo para leitura e para escrita e coloca o ponteiro no começo do arquivo. Então ele é diferente do append, porque o append sempre coloca no final do arquivo, mas o R+ coloca no começo. Então se a gente fizer isso daqui, olha só, se a gente escrever aqui, ó, texto xxx, escrever, e depois abrir no modo R+ e escrever texto 2, olha só o que acontece. A gente vai abrir aqui, olha só o que aconteceu. Ele ficou com o texto 2xx. Então, se você for ver aqui, o que aconteceu? A gente, essa primeira parte escreveu texto xxx no arquivo e depois a gente abriu com R+, o ponteiro do arquivo ficou aqui no começo e ele escreveu o texto 2 até aqui, tá? E não sobrescreveu o resto, tá legal? Então, é um modo diferente de escrever no arquivo também, e tudo depende da utilização que vocês vão fazer. Os modos mais tradicionais é o R, o W e o A, tá? Eu vou colocar para vocês uma tabelinha com todos os modos e como que cada um deles funciona, e também vou deixar na descrição do vídeo, e aí vocês fazem testes, igual eu estou fazendo aqui, para vocês entenderem como cada um desses modos funciona. Então comenta no vídeo qual foi o modo mais difícil de você entender, que eu dou umas dicas aí para ficar mais claro para vocês, tá bom? Então, antes da gente começar a parte prática, eu queria passar mais um conceito para vocês, que é esse conceito de serialização e desserialização. A ideia é que a gente, tendo um objeto em memória, a gente consiga guardar ele em um formato específico, que depois a gente consiga transformar ele em objeto em memória novamente. Então, seja isso guardando em um arquivo ou até mesmo transferindo ele através da internet. E esse formato, ele pode ser binário ou ele pode ser formato de texto. Existem vários formatos, por aí tem linguagens que têm seu próprio formato, tá? E o que a gente vai fazer hoje é usar o formato JSON, que é um formato muito conhecido na internet. Então, se você for notar, ele é exatamente o mesmo formato que é utilizado no dicionário do Python. Então, esse daqui é um objeto em memória do Python, um dicionário, que a gente serializou em JSON, ele ficou exatamente igual. Mas, se a gente serializasse ele em XML, ele ficaria com esse outro formato bem diferente aqui. Então, a ideia é que você pegue um objeto em memória, consiga transformar ele em uma representação
seja binária ou texto, e a partir dessa representação você consiga depois trazer ele para a memória novamente, tá? Então a gente vai usar esse mecanismo para guardar os contatos do nosso software de contatos. Bom, então vamos colocar tudo que a gente aprendeu agora em prática, incrementando o nosso software de contatos, que a gente aprendeu no outro vídeo. Caso você não tenha visto o vídeo ainda, vou deixar no card, vou deixar na descrição também. Eu simplesmente copiei todo o conteúdo daquele programa e nomeei ele como V2. E agora o que a gente vai fazer é guardar os dados de contato, né? Porque até então, como a gente usava esses contatos aqui nesse objeto, toda vez que eu iniciava o meu programa novamente, eu perdia tudo que eu tinha feito na versão anterior. E é isso que a gente quer corrigir agora. A primeira coisa, então, é fazer uma função que carrega os contatos de um arquivo. Então, a gente vai vir aqui no nosso arquivo de funções e vai criar uma função nova chamada carregar contatos. E aí, como que ela vai funcionar? A gente vai devolver a lista de contatos que está guardada no arquivo. Porém, a gente tem que pensar que a primeira vez que o usuário executar esse programa, a lista de contatos não vai existir. Então, a gente cria uma variável contatos já com um dicionário vazio para a gente poder retornar essa lista de contatos caso eu não encontre nada no arquivo. E também a gente precisa prever a situação onde realmente o arquivo não foi criado no HD ainda. E para isso a gente vai precisar fazer uma validação se o arquivo já existe ou não no computador. Para fazer isso, a gente vai importar um módulo chamado OS, que significa Sistema Operacional, e nesse módulo a gente tem uma função que é o path.exists. O que ele faz? Eu pergunto para ele se o caminho X existe no computador. E o caminho que a gente vai procurar é contatos.json. Esse vai ser o nome do nosso arquivo que a gente vai usar. Então, se esse arquivo já existe, quer dizer que o usuário já tinha salvo ele antes. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir esse arquivo, da mesma forma que a gente fez até agora, JSON, SF, e vai fazer o quê? Contatos, vai receber o arquivo que está aqui dentro, o conteúdo do arquivo que está aqui dentro, certo? Porém, a gente precisa lembrar que o nosso arquivo, ele tem um JSON dentro. Então, o que a gente precisa fazer é falar para o Python, ó, esse arquivo está em JSON, transforma ele em memória para mim, que é o processo de deserialização que a gente comentou. Para fazer isso, a gente precisa importar um novo módulo. E é muito simples, a gente passa o módulo, a gente importa o módulo JSON e faz um JSON.load, passando a referência do arquivo. Repara que eu usei o contexto do Python para eu não ter que ficar me preocupando em fechar o arquivo. Então, o que vai acontecer é que na primeira execução do usuário, o arquivo não vai existir. Então, isso daqui vai acabar não acontecendo, mas a gente vai retornar um dicionário vazio para o usuário. Então, agora a gente pode passar a utilizar essa função para carregar os contatos lá no nosso arquivo main. Então, aqui, ó, ao invés de eu utilizar essa lista de contatos estática que eu estava utilizando, eu vou utilizar minha função carregar contatos. E para isso eu vou precisar importar ela aqui também, porque eu só importei as funções específicas que eu estava usando, né? Então, eu vou importar ela aqui. E pronto, isso daqui já deve resolver nossa parte de leitura. E agora a gente precisa trabalhar com a parte de escrita, que guarda os contatos novos que o usuário for adicionando na lista dele. E para isso a gente vai criar uma nova função chamada guardar contatos aqui no nosso arquivo de funções. Vamos lá, ela vai ser bem simples também.
guardar contatos. E a gente vai precisar receber o nosso objeto de contatos que está em memória, né? E por que a gente vai trabalhar com o objeto de contatos inteiro? A gente pode abrir o arquivo com a opção de Write. Tá? Por quê? Com a opção Write. Aliás, eu esqueci de passar a opção aqui, eu vou passar a opção Read aqui, tá? Ele funciona, ele deve ter um padrão aí, eu não sei qual é o padrão, mas é bom sempre deixar bem explícito que a gente vai estar fazendo leitura nesse caso aqui, e nesse caso a gente vai estar fazendo escrita. Então, por que eu posso usar o modo Write aqui? Porque eu vou estar sempre trabalhando com a lista de contatos completa, eu vou receber ela completa aqui, então eu creio que o ideal é jogar fora tudo que eu tinha no arquivo JSON e escrever ele inteiro novamente. Então, agora que a gente abriu o arquivo em modo Write, o que a gente pode fazer é um JSON dump, passando em primeiro lugar a lista de contatos e depois a referência do arquivo. E ficou bem simples também, tá vendo? Uma operação de 2 linhas para a gente guardar esses contatos no arquivo. Agora que a gente tem essas 2 funções prontas, a gente pode atualizar nosso arquivo main para poder fazer uso delas. A gente já tinha colocado a de carregar contatos aqui e agora é só fazer a parte de guardar que ocorre aqui no comando novo. Então, toda vez que eu adiciono um novo contato aqui na minha lista, eu chamo a função guardar contatos, passando o dicionário de contatos completo que eu tenho. E eu vou precisar importar aqui a função também. E isso aqui já deve funcionar. Veja como foi tão simples. É por isso que eu gosto muito de Python, porque as coisas são muito, muito simples de fazer. Vamos executar então para ver ele funcionando? Eu vou colocar essa janela um pouquinho menor aqui para a gente poder ver a janela preta. Vou executar. Ele demora um pouquinho porque agora a gente tem esse pacote que a gente tinha utilizado e ele demora um pouco para instalar toda vez. Então, a gente vai criar um novo contato, porque a primeira vez que a gente está executando não vamos ter nenhum contato. Né? Agora, a gente coloca o Silvio Santos aqui. Beleza, isso já deve ter feito o quê? Criado o arquivo contatos.json aqui na nossa pasta. Então, vamos dar uma olhada nisso? Ó, já criou aqui o contatos.json e tem justamente o Silvio Santos aqui. Agora, vamos editar mais um e fazer uma pesquisa para ver ele funcionando? Então, vamos criar um novo. Vamos criar a Roberta Miranda. E agora a gente quer pesquisar o Silvio. E ele encontrou o Silvio para nós. A gente pode pesquisar a Roberta também. E ele também encontrou a Roberta para nós. E agora, se a gente for lá no nosso arquivo de contatos, a gente vai ver que tem o Silvio Santos e a Roberta Miranda aqui, tá? Ele não fica numa formatação muito boa para um humano enxergar, mas não tem problema, porque o que importa é que o Python consiga ler essa string aqui e transformar ela em um objeto em memória para nós. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like e também para você receber todos os novos vídeos que eu posto toda semana, não esquece de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que pode estar precisando desse tipo de conteúdo. Falou, pessoal, e até a próxima!